abriu a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a missão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais dos amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Eu quero saudar a todos com a graça e paz. Uma satisfação poder, mais uma vez, ter esta oportunidade de poder falar do grande amor, falar do amor do Senhor, falar da palavra de Deus, falar das bênçãos que Deus tem feito conosco, das bênçãos que Deus operou no passado, que através da sua palavra tomamos conhecimento. E eu quero aqui então trazer esta palavra mostrando mais um feito do Senhor que está no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 17. Lucas capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, diz assim o verso 11, Lucas 17, 11, até o 19. E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano.
E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eterno Deus, nós pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção. Ó Deus, contempla o nosso coração, contempla a nossa vida. Ó Deus, contempla cada pessoa que está ouvindo esta palavra também, cada lar. Contempla a tua igreja. Pedimos ao Pai que mais uma vez o teu Espírito Santo possa nos ensinar através da tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia fala a respeito de uma enfermidade. E eu quero aqui mostrar que esta enfermidade é algo que se compara com a enfermidade da alma. Eu quero aqui mostrar, fazer uma comparação a respeito dessa lepra com o pecado. A lepra, meus irmãos, ela tira a sensibilidade do corpo. Uma pessoa leprosa, ela fica insensível. É por isso, então, que quando a gente vê uma pessoa que tem essa enfermidade, né, que está até tratando, mas é normal você notar que o leproso, ele, às vezes falta um pedaço, né, às vezes do dedo, da mão, né, do seu corpo, um pedaço do corpo dele, porque ele bate nas coisas e ele não sente que bateu, não sente, porque a lepra, ela faz isso, ela tira a sensibilidade do corpo. E quando nós falamos de a parte espiritual, nós estamos dizendo que a lepra, ela é tipo do pecado. O pecado, ele tira a sensibilidade da alma. Ele tira a sensibilidade espiritual. A pessoa que vive no pecado, ela não consegue discernir que ela só está perdendo. Ela não consegue contemplar, ver que ela está perdendo parte da sua vida. E é por isso então que ela tem muitas perdas. A pessoa que vive no pecado, ela tem muitas perdas. Perdas significantes. E ela não se dá conta que está perdendo. É quando a pessoa ela se envolve, né, no vício, na droga, na prostituição, no caminho errado, né? E aí, no crime, e aí a pessoa, ela não se dá conta, ela vive aquele pecado constantemente e ela perde essa sensibilidade. E ela vai perdendo. A lepra, ela corrói o corpo. Meus irmãos, a lepra, o pecado, ele corrói a alma. Não consegue ver uma pessoa que vive no pecado, fala assim que é uma pessoa feliz. Não é feliz. Ela sabe que ela está fazendo uma coisa errada, porque o Espírito testifica as coisas. A alma, ela não foi gerada para sofrimento. A alma, ela sim, é uma bênção que Deus nos deu. Deus nos deu. Nós somos uma bênção de Deus. E nós não fomos criados para viver o sofrimento, não. Deus tem uma bênção de paz e alegria para o nosso viver, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma. Nós temos esta bênção e precisamos zelar desta bênção, cuidar desta bênção. Meus irmãos, o pecado, nós podemos ver que naquela época, hoje tem cura a lepra, né? Mas a comparação que eu estou fazendo da doença daquela época. Naquela época, o leproso, ele vivia separado da sociedade. Quando tinha uma pessoa leprosa, ele colocava lá longe. Meus irmãos, e nós trazendo para o dia de hoje, o que o pecado faz? O pecado, ele coloca as pessoas também à margem da sociedade.
O pecado faz isso. As pessoas elas vão ficando à margem, elas vão ficando sempre na beirada. Elas cometem o pecado e vem as consequências. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E é desta forma que acontece. As pessoas, por consequência do pecado, vão parar em diversos lugares ruins, que não queriam estar ali, e muitos vão parar no caixão. Mas uma coisa é certa, o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Ele sim é uma dádiva que nós temos. E que aquele que se arrepende de seus pecados alcança o perdão, a salvação, a bênção da salvação. E a Bíblia fala então que eles pararam de longe. Aqueles 10 homens, então, pararam de longe. Meus irmãos, o pecado, ele põe o homem distante do Senhor, ele impede que o homem chegue até Jesus. O pecado, ele faz a separação entre Deus e o homem. Faz sim. A pessoa, quando está vivendo nessa situação, ela fica longe, ela não consegue, ela fica sem força. E eles pararam de longe. Mas uma coisa é certa, ainda que de longe, o Senhor conseguiu ouvir a voz daqueles homens. A palavra fala que aqueles homens, eles pediram uma bênção. Eles pediram uma bênção. E eles falaram, olha, tem compaixão de nós. Foi isso que a palavra que nos ensina, que eles falaram. E levantaram voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. De longe, mesmo que de longe, eles pediram, tem misericórdia de nós. Este é o ato do reconhecimento que Jesus, ele é o Salvador. Este é o ato do reconhecimento que Jesus pode fazer algo. Não é o ato da salvação, mas é o ato do reconhecimento. Tem misericórdia de nós. Eles reconheceram que precisavam de um milagre na vida deles. Eles estavam cientes disso, precisamos ser curados dessa lepra. Meus irmãos, há muitas pessoas que vivem nesse caminho. Há muitas pessoas que vivem nessa situação. Não conseguem estar próximo de Jesus por consequência do pecado. Mas se clamar, pode ter certeza, Jesus vai te ouvir. Se clamar, se pedir com sinceridade, Jesus vai ouvir o teu clamor. E Ele vai derramar uma bênção. Ele vai fazer algo especial na sua vida. Ele vai operar um milagre na sua vida. Então, Jesus, ele pega e ele diz para eles, olha, vai e mostre ao sacerdote. Para quem olha desta maneira, fala, mas e a cura? Meus irmãos, quando Jesus manda que eles vão até o sacerdote e mostrem para o sacerdote, é porque Jesus já tinha curado. Jesus já tinha o curado. Às vezes nós esperamos uma coisa para um longo prazo, mas Jesus ele vai e realiza o milagre na hora. Às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer daqui tantos anos, Jesus faz na hora. E Jesus vai lá e mostra ao sacerdote. E indo eles ficaram limpos. Ou seja, a partir do momento que as pessoas colocam no coração a palavra de Deus, o milagre começa a acontecer. A partir do momento que as pessoas ouvem a palavra do Senhor, começa a gerar fé no seu coração. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos aquilo que sai da boca do Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco, nós então começamos a permitir que esta fé seja gerada em nós. Então,
eles ficaram limpos e foram. Indo eles, ficaram limpos. Passaram então agora a andar, impulsionado pela palavra de Jesus. Ou seja, Jesus falou assim, vai e faz isso. E é desta maneira, como é bom andar segundo a orientação do Senhor. Como é bom receber uma bênção de Deus e cumprir a palavra do Senhor. Como é bom tomar posse disso. Como é bom entender, ficamos limpos. Aqueles homens ficaram limpos da lepra, do pecado. Nós podemos dizer assim, ficar limpo do pecado. É quando nós ouvimos a palavra do Senhor, recebemos o perdão dos nossos pecados. É quando nós confessamos para o Senhor. É quando o homem confessa para o Senhor. É quando o homem diz, Senhor, eu errei, mas preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso do teu conselho, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua direção, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da tua paz, da tua alegria. Senhor, eu preciso do teu ânimo. Aqueles homens chegaram próximo de Jesus com uma doença e saíram com saúde. Quando as pessoas chegam na igreja tristes, saem alegres. Todos aqueles que abrem o coração para o Senhor e que clamam ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Ou seja, tinha uma direção no clamor. E o que era a direção? Era o Senhor. Então, quando o homem clama a Deus, como ele reconhece que o Senhor é o Senhor da sua vida, reconhece que o Senhor, Ele é o seu Salvador, então ele pede a Ele. Ele não pede a assessores, não, ele pede a Ele. Então ele recebe a bênção. Vai, pode mostrar. E eles ficaram limpos. Pode testemunhar, pode falar para as pessoas, Jesus perdoou os teus pecados, você agora é uma nova criatura, você é um novo homem na presença de Deus. Você é uma nova mulher na presença do Senhor. Você é uma nova vida, você nasceu de novo, meu irmão. Mas a palavra fala, meu irmão, que algo aconteceu ali que trouxe um bem maior. A Bíblia fala então que aqueles homens foram, mas um samaritano voltou. É o que nós lemos aqui. E respondendo Jesus, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? Ele disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os irmãos percebem que, além da cura física que aqueles homens receberam, tinha algo a mais, tinha um presente a mais. Meu irmão, Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade. Mas a intenção não é somente isso. A intenção é da salvação, da bênção da vida eterna. O entendimento da salvação, a bênção da salvação, a posse desta bênção da salvação. Este é o projeto do Senhor, esse é o propósito do Senhor, porque esta vida vai passar. E nós precisamos tomarmos posse dessa salvação, o homem precisa. Aquele então, voltou, ele voltou dando glórias a Deus. Mas aonde estavam os 9? Há muitas pessoas, infelizmente, procuram o Senhor só para receber uma bênção material. Uma cura de uma enfermidade, uma porta que precisa se abrir, algo semelhante, mas algo material, algo terreno. E quando recebe a bênção, não querem saber de Jesus. Dão as costas para Jesus. Nem lembram mais de Jesus. Mas a Bíblia fala a respeito de um que voltou. E esse que voltou reconheceu verdadeiramente que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele reconheceu. Não houve um que voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Então aquele rapaz, aquele homem, voltou para dar glórias a Deus. Ele reconheceu que o Senhor é Deus. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ele reconheceu a Trindade, a bênção da salvação. Ele soube claramente que algo maravilhoso tinha
além daquela bênção material, aquela cura física daquela enfermidade. Ele volta então e ele glorifica. A Bíblia fala então que aquele homem se prostrou e ele dava glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, quando o homem ele vai até o Senhor Jesus, recebe uma bênção, e ele sai e volta, ele declara então que ele entendeu quem era Jesus. A Bíblia fala então que a palavra que veio da boca do Senhor disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Que fé é essa? É uma fé que salva. Não é a fé da bênção material. Eu creio que o Senhor pode me curar, pode. Eu vou tomar posse da bênção, vou. Mas é uma fé salvadora agora. Aquele homem, ele tomou posse. Vai, porque a tua fé te salvou. Ou seja, a fé que tinha nele, ele ouviu a palavra do Senhor, creu nesta palavra e ele reconheceu o Senhor. E a você, meu irmão, e a você que me visita, que talvez ainda não teve essa experiência, a experiência da salvação em Cristo Jesus. Talvez você ainda não recebeu nem a bênção física, mas sabe de uma coisa, Jesus tem muito mais do que uma bênção física, uma cura, muito mais. Ele tem a bênção da salvação para você. Mas se você está precisando de uma bênção física também, pode ter certeza, Jesus, conforme ouviu aqueles 10 de longe, Ele também pode ouvir o teu clamor de longe. Pode ter certeza disso. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai sim ouvir a sua súplica. E Ele vai derramar uma bênção sobre você. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. E Ele tem uma bênção para você nesta noite. Ele tem uma bênção para você na sua casa. Ele tem uma bênção para os seus afazeres. Sabe de uma coisa? Não há nada impossível para o Senhor. Ele pode. Naquela época não tinha cura à lepra. A sentença da morte estava ali decretada. Mas sabe de uma coisa? Há coisas que talvez para o homem é impossível de acontecer. Há portas que talvez são impossíveis de abrir. Mas sabe de uma coisa? Ele abre portas. Ele ressuscita o morto. Ele faz prodígios. Ele acalma a tempestade, os ventos, as chuvas. Ele sim traz calma. Ele muda os tempos. Ele estabelece as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E é este Deus que operou no passado, que quer operar também no seu viver, no seu coração. Abra o coração. Da mesma maneira que aquele samaritano, aquele homem que voltou, abriu o coração, reconheceu o Senhor como seu Salvador, como seu Senhor. Se você também abrir o coração e aceitar Jesus como seu Salvador, e continuar indo até Jesus, ele foi, recebeu uma bênção, depois ele foi de novo para glorificar. Ou seja, é uma ida e vinda constante. A igreja do Senhor, ela faz isso. Ela continua indo, todos os momentos, na presença de Deus. Sabe por quê? Ela sabe que uma hora ela clama, e outra hora ela glorifica. Uma hora ela glorifica, uma hora ela clama. É desta maneira, nós estamos clamando e glorificando. Vamos, pedimos uma bênção, depois vamos de novo e glorificamos o Senhor. Exaltamos o nome do Senhor. Então aquele homem ele fez um ato de ir. Foram 2 vezes, ele foi, voltou, foi de novo. Então é algo constante. A nossa caminhada na presença de Deus é desta maneira, constante na presença do Senhor. Todos os tempos nós estamos indo até o Senhor. Não vamos a outros lugares, mas vamos a um só lugar, que é na presença de Deus. E nós entendemos muito bem, porque Ele transformou a nossa vida. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra sirva para o nosso viver, para a nossa caminhada.
Vamos orar? Eterno Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, alegria de podermos meditar na Tua Palavra, de termos essa liberdade de glorificar e de poder também compartilhar a Palavra do Senhor. Ó Deus, contempla, Senhor, cada lar, cada família, cada pessoa. Ó Deus, onde houver a enfermidade, que neste momento o Senhor possa derramar uma bênção. Repreenda a enfermidade, seja qual for ela, mas repreenda, Senhor. Dê uma bênção de cura física ao Teu povo. Repreenda as enfermidades, ó Deus. E muito mais. Estabelece a alegria da salvação em cada coração. Alegria da salvação no Senhor Jesus. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A todos, a graça e a paz do Senhor. Que